Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje a gente vai mergulhar no coração da frustração, da raiva e também da glória gamer. Estamos falando daquelas fases absurdamente difíceis que marcaram gerações inteiras. Fases que fizeram muito jogador quase quebrar o controle, mas também fases que até hoje são lembradas como verdadeiros testes de resistência e habilidade. Vamos entender por que elas eram tão insanas e como se tornaram parte da lenda dos videogames. Todo gamer já passou por isso. Você está de boa jogando, dominando as mecânicas, achando que está arrasando e de repente o jogo solta uma fase tão difícil que parece impossível, mas calma. Essas fases não foram criadas por acaso, muitas delas tinham um propósito: aumentar a duração do jogo, testar a paciência do jogador ou simplesmente marcar a memória com um desafio épico. Hoje, vamos revisitar algumas das mais lendárias fases impossíveis e entender o segredo por trás delas. Primeira, Battletoads Turbo Tunnel. Vamos começar com uma das mais clássicas armadilhas da história dos games, o famoso Turbo Tunnel de Battletoads no NES. A fase começa de forma inocente, você luta contra inimigos e pensa, beleza, mais uma fase, até que você entra em uma moto e precisa desviar de obstáculos a uma velocidade insana. O problema? Não existia tempo de reação real, você tinha que decorar o padrão inteiro. Era um teste de memória e reflexo absurdo, e muitos nunca passaram dali. A fase virou sinônimo de frustração, e até hoje é lembrada como uma das maiores barreiras da infância gamer. 2. Ninja Gaiden Atos Finais. Ninja Gaiden já era difícil, mas quando você chegava nos atos finais no NES, a coisa ficava surreal. Inimigos apareciam em posições impossíveis com respawns infinitos te derrubando em buracos de propósito. O pior de tudo, se você morresse no chefão final, era jogado várias fases para trás. Esse design cruel transformou Ninja Gaiden em um teste não só de habilidade, mas de paciência. Quem zerou esse jogo no console original merece um troféu de perseverança. Terceira, Contra, Red Falcon's Base. Contra já era conhecido por ser difícil, mas a fase da base do Red Falcon é simplesmente caótica, projéteis vindo de todos os lados, inimigos que surgiam sem parar e a necessidade de reflexos sobre-humanos. Era o tipo de fase que obrigava o jogador a decorar cada movimento, porque qualquer erro significava começar tudo de novo. E lembrem-se, isso era na época em que não existia save state ou checkpoint decente. Era vida ou morte gamer. Quarta, Teenage Mutant Ninja Turtles, NES, fase da represa. Se tem uma fase que traumatizou uma geração, foi a da represa em Teenage Mutant Ninja Turtles para NES. Você precisava nadar e desarmar bombas embaixo d'água, mas o controle era extremamente travado. E, para piorar, havia campos elétricos que drenavam sua vida num piscar de olhos. Era uma mistura de falta de precisão com uma dificuldade injusta. Muitos jogadores desistiam ali e nunca chegaram a ver o restante do jogo. 5. Ghosts and Goblins, primeiros estágios e o final. Ghosts and Goblins é praticamente o pai do sofrimento gamer. Já começava difícil desde a primeira tela, inimigos rápidos, controles limitados e aquela sensação de que o jogo estava contra você, mas o maior golpe vinha no final. Depois de derrotar o último chefão, o jogo revelava que tudo era uma ilusão e que você precisava jogar tudo de novo em uma versão ainda mais difícil. Era quase uma piada de mau gosto, mas isso só aumentou sua fama de lenda. 6. Silver Surfer NES, um jogo que parecia simples, mas escondia um inferno. Silver Surfer era um shooter com hitbox gigantesco, qualquer encostadinha em um pixel do cenário e você morria. Além disso, os inimigos eram rápidos, imprevisíveis e os padrões eram completamente impossíveis de memorizar. O resultado? Pouquíssimos jogadores chegaram ao final e o jogo virou meme de dificuldade injusta. 7. Cuphead Run and Gun
e chefes, agora trazendo para uma geração mais recente Cuphead. O jogo já nasceu com a proposta de ser um tributo aos clássicos difíceis e cumpriu bem o papel. As fases run and gun e os chefes são insanos, com padrões que exigem reflexo perfeito e coordenação. Mas aqui existe uma diferença. A dificuldade de Cuphead é desafiadora, mas justa. Quem insiste aprende e consegue superar. E é isso que faz dele tão amado e odiado ao mesmo tempo. Oitavo Dark Souls, Capra Demon e Ornstein and Small. Entrando no território da From Software, a série Souls redefiniu a ideia de fases e chefes brutais. Quem lembra da primeira vez que enfrentou o Capra Demon em um espaço minúsculo cercado por cachorros? Ou da batalha lendária contra Ornstein e Ismael em Anor Londo? Essas fases e chefes não eram só difíceis, elas obrigavam o jogador a mudar de mentalidade, a ter paciência e aprender com os erros. Foi aqui que nasceu o famoso lema Prepare to Die. Nona, Donkey Kong Country, Minecart Carnage. Os carrinhos de mina de Donkey Kong. O primeiro contato com essa fase foi um choque. Você tinha que saltar em momentos milimétricos e um erro significava começar tudo de novo. Era rápido, era preciso e exigia nervos de aço. Apesar da frustração, muitos guardam essa fase como uma das mais icônicas da franquia, justamente porque conseguiu misturar adrenalina e dificuldade na medida certa. 10th Super Mario Bros. The Lost Levels. Por fim, temos o verdadeiro Mario impossível, The Lost Levels, lançado no Japão como Mario 2, mas considerado tão difícil que não saiu no ocidente na época. Plataformas traiçoeiras, inimigos em posições absurdas, ventos que te empurravam e até cogumelos que te matavam. Esse jogo era basicamente um troll oficial da Nintendo e provou que até Mario podia se transformar em um pesadelo. O que todas essas fases têm em comum? Elas nos marcaram. Seja pelo desafio justo, pela frustração ou até pela crueldade dos desenvolvedores, elas moldaram a forma como entendemos dificuldade nos videogames. E no fim das contas, mesmo que a gente tenha reclamado, jogado o controle no sofá ou até desistido, essas fases foram responsáveis por criar histórias, memórias e lendas que até hoje contamos no mundo gamer. E aí galera, qual dessas fases você já enfrentou e quase desistiu? Conta nos comentários qual foi a fase mais difícil da sua vida gamer. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história insana do mundo dos games. Eu sou o Sony. Esse foi o Game Replay News. E a gente se vê no próximo vídeo.